Vocês sabiam que as nossas células, assim como os carros, também fazem reação de combustão? É isso mesmo. As nossas células precisam de energia para que elas possam realizar as suas atividades. A energia contida em compostos químicos é transformada em energia mecânica, tanto no carro quanto nas nossas células. O que diferencia um do outro é que no carro essa combustão libera energia e tem transferência de calor. Então nós percebemos que ali tem uma combustão com a liberação de uma energia livre na forma de calor e o restante na forma de energia mecânica. Nas nossas células, essa energia precisa trabalhar com pressão e temperaturas constantes. Então, no carro, a gasolina, o etanol, que são compostos químicos ricos em energia, convertem essa energia em CO2 e água e liberam ela na forma de calor e energia mecânica. Nas nossas células, a gente até tem a produção de uma quantidade pequena de calor, mas as nossas células não podem sofrer aquecimento. Então, no nosso caso, os nossos combustíveis, que são os alimentos, na forma de carboidratos, de lipídios e de alguns aminoácidos presentes nas proteínas, vão ser oxidados, transformando em várias moléculas diferentes. No final, libera CO2 e água, e a energia resultante é convertida em energia mecânica a partir da quebra do ATP, da adenosina trifosfato. Se vocês querem saber mais a respeito desses assuntos e aprender bioquímica, química orgânica e áreas afins, vem comigo. Eu sou o professor Gustavo e sugiro que vocês assistam essa aula até o final. A partir deste momento, nós vamos começar a estudar o metabolismo, que são as reações químicas que ocorrem dentro das nossas células. Para entender bioquímica e entender o metabolismo de fato, sem ficar decorando para as provas, para os exercícios e entender de fato a bioquímica, é fundamental a gente entender a bioenergética. Bioenergéticas são questões físico-químicas envolvidas nesses processos metabólicos, nessas reações químicas, com liberação de energia ou consumo de energia na forma ou dosado em calorias. E nós precisamos começar a entender esses processos para que a gente possa entender como que se dá a comunicação celular, como que se dá o controle fisiológico dentro das células e principalmente o controle feito por retroalimentação, que nós conhecemos aí como feedbacks negativos principalmente e também alguns feedbacks positivos. Se essa aula chegou até você e de alguma forma está te ajudando, deixe seu like, se inscreva no canal e divulgue para que cada vez mais pessoas possam ter acesso a este conteúdo. Bom, na bioenergética nós vamos tentar entender então como que ocorre a quebra de compostos químicos ou a síntese de compostos químicos envolvidos em reações de oxidação e redução que eu já mencionei nas aulas anteriores. Então, nós já estudamos as macromoléculas que estão presentes aí dentro das nossas células, que a gente adquire pela nossa alimentação, e agora nós vamos entender o que o nosso corpo, o que o nosso organismo faz a partir do momento que tem essas moléculas, que tem estes compostos, ok? As oxidações biológicas estão acontecendo o tempo todo em todas as células que estão no nosso corpo. Bom, o metabolismo ele é dividido em dois grandes grupos, o catabolismo e o anabolismo. Entender isso aqui é fundamental para que a gente possa dar sequência. Reações de catálise são reações de quebra. Então a gente está quebrando compostos maiores em compostos menores. Aqui na bioenergética a gente tem que entender
que estes compostos químicos possuem energia química, então eles são ricos em energia devido às ligações que esses compostos fazem entre si e entre um átomo e outro, e a quebra desses compostos, a quebra dessas ligações químicas, libera energia de outras formas. Então, olha só, o catabolismo são reações de degradação, geralmente de oxidação, que liberam energia. E essa energia vai ser utilizada pela célula para que ela possa fazer suas atividades. Só que, como eu mencionei no começo dessa aula, na introdução, a gente não consegue utilizar a energia livre desses compostos de forma direta. Porque uma das coisas que mais acontece do ponto de vista físico-químico, quando tem a quebra de um composto químico rico em energia, é a perda na forma de calor. E aí tem dois aspectos que a célula não pode deixar acontecer. O primeiro deles é o seguinte: a célula não pode ser aquecida, porque nós trabalhamos a temperatura constante. Então, os trabalhos, que a célula realiza são em temperatura constante. E o segundo ponto é que quando tem perda excessiva na forma de calor, a maior parte da energia química é transformada em calor. Então, a gente tem uma quantidade de energia mecânica bem menor. No caso das nossas células, não. A partir do processo evolutivo, elas foram se adaptando, melhorando as reações químicas e os processos metabólicos para conseguir obter a maior quantidade de energia possível da quebra destes combustíveis. Então, quando a gente pega, por exemplo, um ácido graxo, presente dentro dos triglicerídeos, o ácido graxo ele tem vários carbonos. Esses carbonos vão sendo quebrados, que nós vamos entender aí como que isso acontece, e a quebra desses compostos vão gerando compostos intermediários até a produção final de CO2 e água e a produção da molécula de ATP, que contém essa energia química, e é o ATP que a célula vai utilizar quando ela precisar. E nós vamos entender isso no decorrer desta aula, ok? Os carboidratos, na forma dos polissacarídeos, por exemplo, o amido, o glicogênio, que são compostos grandes, eles vão sendo quebrados, degradados e liberam glicose. E a quebra da glicose é convertida em vários metabólitos, vários compostos intermediários e o processo se repete. Quando a célula não consegue utilizar carboidrato e nem lipídio, ela pode lançar mão das suas proteínas, quebrar as proteínas, liberar alguns aminoácidos que são energéticos, e a quebra desses aminoácidos gera energia na forma de ATP. Tudo isso está envolvido no catabolismo e passa por reações de oxidação destes compostos. Já o anabolismo é o processo inverso. No anabolismo, a gente sintetiza esses compostos. Parece dicotômico, mas é isso mesmo que acontece nas nossas células. Uma célula, ela é constituída por esses compostos. Então, na nossa membrana plasmática, a gente tem fosfolipídios, a gente tem colesterol, a gente tem proteínas de membrana, a gente tem carboidratos, alguns oligosacarídeos. Nas organelas também, nas membranas das organelas, no núcleo, a gente tem essas macromoléculas. E as células conseguem sintetizar estes compostos à medida que elas precisam. Mas para fazer a síntese desses compostos, requer energia. E a energia vem dos nossos combustíveis, da nossa alimentação. Então, o anabolismo é a síntese de macromoléculas, como o exemplo que eu acabei de dar, para que seja composto, ou para que forme a composição das nossas células, dos nossos tecidos, órgãos, para formar o nosso organismo como um todo. Então, a célula realiza reações de catálise, de quebra e de anabolismo, de junção de compostos para formar macromoléculas o tempo inteiro. No catabolismo, a gente libera a energia química que vai ser utilizada de forma mecânica pela célula, e no anabolismo, a célula requer energia mecânica para fazer a junção destes compostos, para unir átomos e conseguir produzir as macromoléculas.
E nós temos energia mecânica de várias formas no nosso corpo. Eu estou em movimento aqui, ó. Se eu estou em movimento, significa que os meus músculos estão realizando atividade, estão realizando trabalho na forma de energia cinética. E essa energia cinética que os músculos realizam requer energia. E essa energia é produzida ou ela é conquistada pela célula a partir da formação do ATP e da quebra desta molécula. Catabolismo e anabolismo acontecendo o tempo todo, ok? Bom, o elo de ligação do nosso metabolismo como um todo é o sistema ADP-ATP, que é o nosso ciclo energético. Olha só, o ATP é adenosina trifosfato. Então, olha só, a adenosina é um nucleosídeo. Eu vou mostrar para vocês em imagem daqui a pouco. Mas quando a gente tem um nucleosídeo, significa que a gente tem uma base nitrogenada ligada a um açúcar, a um carboidrato de 5 átomos de carbono, que pode ser aí a ribose ou a desoxirribose. Quando a gente tem mais um grupo fosfato ligado, a gente tem um nucleotídeo. Nucleotídeos são as pecinhas que montam, né, e que formam o nosso material genético, o nosso ácido nucleico, tanto o DNA quanto os RNAs. Mas essas moléculas também são utilizadas como combustíveis, como moléculas energéticas ricas, né, que são quebradas, que são degradadas para liberar energia mecânica. O ATP é adenosina trifosfato. Quando a adenosina trifosfato perde um dos seus grupos fosfato, ela fica com 2. E aí ela passa a ser a molécula de ADP, adenosina difosfato. A quebra desse grupo fosfato, a liberação desse grupo fosfato, libera energia mecânica e converte o ATP em ADP. Quando a célula está muito rica, tem bastante ATP, significa que ela não está precisando de energia naquele momento. E aí a produção de ATP vai cessar por um tempo. E ela começa a utilizar esse ATP para realizar as suas atividades diversas. Produção de proteínas, mitose, movimentação celular e várias outras coisas. Quando o ATP vai começando a diminuir, significa que o número de ADPs começa a aumentar. É um ciclo. Então, se o ATP está sendo quebrado pela célula para gerar energia mecânica, está sendo formado muito ADP. Esse ADP é um sinal para a célula. Quando ela começar a ter mais ADP do que ATP, tem que voltar a produzir ATP. E aí volta de novo para a parte de catálise, né, de catabolismo de macromoléculas para a produção de energia. Então é um ciclo. Quando tem ATP em excesso e menos ADP, a célula para de produzir energia e começa a consumir essa energia. À medida que o ATP começa a cair e o ADP começa a aumentar, precisa de mais energia. Aí a célula volta a produzir a energia, volta a quebrar aí os seus combustíveis a partir do catabolismo para voltar aí a montar a molécula de ATP. Tudo bem? Esse processo nós vamos entender daqui a pouco e na parte metabólica como um todo. Esse processo de catálise e de anabolismo segue as leis da termodinâmica e principalmente a primeira lei da termodinâmica. Então a bioenergética lida com a quantidade energética envolvida nesses processos metabólicos. Então olha só, a primeira lei da termodinâmica diz que em qualquer transformação física ou química de um composto, né, ou de uma reação, a quantidade total de energia permanece sempre constante, mas ela pode mudar a sua forma. Então, quando eu pego o ATP, é um composto químico, possui energia química, e eu retiro um grupo fosfato, quando eu retiro esse grupo fosfato e rompo essa ligação química,
libera uma energia, só que agora não é mais energia química, e sim uma energia mecânica, que vai permitir à célula utilizar essa energia para realizar atividade, para realizar trabalho. Tudo bem? Isso que a gente tem que entender a partir aqui da primeira lei da termodinâmica. Só que, como eu disse para vocês no começo da aula, a energia que a célula utiliza é conhecida como energia livre, né? Ou pela letra G. Por que energia livre? Porque essa energia mecânica das células, ela tem que acontecer aí em pressão constante e temperatura constante. Porque se aumentar a pressão dentro da célula, quando libera essa energia, a célula iria se romper, ela iria se destruir. Se a temperatura dessa célula aumenta demais também, as proteínas desnaturam, o material genético desnatura, essa célula também iria sofrer degradação, sofrer morte, sofrer lise. Então a célula teve que contornar essa situação, porque ela precisa de energia, mas não é uma energia como no caso da combustão que ocorre dentro de um motor de um veículo. Aqui é energia livre. Então nós vamos entender o que é essa energia livre. Então olha lá, ó, a energia livre é a energia capaz de realizar trabalho dentro da célula, só que a uma temperatura e pressão constantes. É a forma que é utilizada pelos organismos vivos. Organismos vivos possuem células. Células precisam gerar energia mecânica a partir da energia química, porém, há temperatura e pressão constantes para que a célula não sofra danos, ok? Então vamos entender isso aqui, ó. Veja bem, numa reação química dentro da célula, que a gente tem que transformar aqui um produto A, né, um reagente A no seu produto B, vai ter aqui uma variação de energia livre envolvida. Esse ΔG é uma variação de energia. Como assim? O reagente A ele possui uma energia livre específica dele. O reagente B possui uma energia livre específica dele também. São compostos químicos e esses compostos têm energia. Se a energia que eu precisar aqui para converter o reagente A no produto B tiver uma energia livre negativa, significa que está liberando energia mecânica. Se a variação de energia livre der um valor positivo, significa dizer que para eu converter aqui o reagente A no produto B, eu tenho que fornecer energia, a célula precisa fornecer energia para que essa reação aqui ocorra. Para tudo que vai acontecer na nossa célula de conversão de um produto em outro, geralmente tem ação enzimática, mas alguns compostos precisam de energia para sofrerem a reação química e outros liberam energia. Vamos entender isso aos poucos e eu vou dar exemplos, tudo bem? Olha só, se o ΔG é negativo, como eu mencionei então, se o ΔG, né, a variação de energia livre, for negativa, um número negativo com menos, significa que a reação é exergônica. Reações exergônicas liberam energia. Quando a gente faz uma reação exergônica em laboratório, usando, por exemplo, o tubo de ensaio fica até quente. A gente percebe que está sendo liberado um pouco de calor na energia. Quando a energia livre, né, a variação de energia livre é positiva, tem um sinalzinho de mais, a reação é endergônica, significa que a gente tem que fornecer energia para que a reação ocorra, ok? Vamos tentar entender aqui com números e depois eu vou dar alguns exemplos. Suponhamos que o composto A ele tenha energia livre de 1000. 1000 o quê? 1000 calorias, por exemplo. E a energia livre do composto B é 2000. 2000 calorias. Então o composto A tem uma energia livre de 1000 calorias, o composto B tem uma energia livre de 2000 calorias. A variação de energia livre é dada pela energia livre do produto menos a energia livre do reagente, ok? Então aqui, ó, a energia livre do produto é 2000, então eu coloco aqui, 2000. A energia livre do composto A do reagente é 1000.
2.000 menos 1.000 é igual a 1.000 positivo, ou mais 1.000. Então, significa dizer que para eu transformar o composto A no produto B, a célula precisa fornecer ainda 1.000 calorias. Porque o ΔG aqui, ó, variação de energia livre, deu positiva, é uma reação endergônica. Então, se a célula não fornecer 1.000 calorias das quebras de moléculas que ela possui, que são ricas em energia, o composto A não é convertido no B de forma espontânea, mesmo tendo a ação da enzima, porque essa reação requer energia para ocorrer. Então, é o exemplo que ocorre aqui nas nossas células. Vamos inverter agora os valores. O composto A tem uma energia livre de 2.000 ou 2.000 calorias, tudo bem? E o composto B, né, o produto, tem 1.000 calorias, tem uma energia livre de 1.000 calorias. Então, olha lá, ó, a energia livre do produto menos a energia livre do reagente, não muda. Só que agora, a energia livre do produto é 1.000 e do reagente é 2.000, então seria 1.000 menos 2.000. Isso aí vai dar 1.000 negativo, ou menos 1.000. Aí eu escrevo aqui, ó, menos 1.000. Significa que a variação de energia livre para essa reação está liberando, ela acontece de forma espontânea e ainda libera 1.000 calorias, que é convertido uma parte em calor e uma parte em energia mecânica. É uma reação exergônica. Reações exergônicas vão permitir à célula realizar atividade, realizar trabalho. Reações endergônicas exigem que a célula forneça energia para que aquela reação aconteça. Vou dar um exemplo da via glicolítica, da via que quebra a glicose com o intuito de gerar energia. Na primeira reação do ciclo, né, na primeira reação da via glicolítica, tem a conversão de glicose em glicose 6-fosfato. Essa reação ela é endergônica. A gente tem que fornecer energia para que a reação aconteça. A célula precisa fornecer energia para que a reação aconteça. Mas na última reação, na 10ª reação, nós temos um composto denominado de fosfoenolpiruvato. O fosfenolpiruvato ele é convertido em piruvato. Essa reação de conversão do fosfenolpiruvato em piruvato libera uma energia livre tão grande, é uma reação tão exergônica, que nós conseguimos produzir ATP nessa reação. Nós vamos entender isso aos poucos no decorrer do estudo do metabolismo. Tudo bem? Mas reações exergônicas e endergônicas acontecem o tempo todo dentro das nossas células. E é óbvio que essa variação de energia livre depende também da diferença de concentração entre os reagentes e produtos de uma determinada reação química. Como assim? Se eu tenho muito composto B, mesmo que a reação seja exergônica, que ela libere energia, vai chegar um momento que A não vai mais se converter em B, porque a célula já está repleta de compostos B. Então, é um feedback, é uma retroalimentação para que essa reação cesse. Mas o contrário também é verdadeiro. Mesmo que a reação seja endergônica, que a gente tenha que fornecer energia para que ela ocorra, mas eu esteja com pouco produto, eu esteja com pouca formação de B, a célula vai dar um jeito de fornecer energia para que essa reação aconteça, porque ela está precisando desse produto B. Então ela tem que dar um jeito de converter aí, de fornecer energia para que a reação aconteça. Se ela está com excesso de B, a reação cessa. Se ela está com falta de B, a reação volta a acontecer. Isso aí é o que a gente chama de homeostasia e retroalimentação que ocorre dentro das células, que é feito muitas das vezes por hormônios. Então a célula se comunica com o lado externo pela liberação de hormônios e ela trabalha sob a necessidade dos compostos que ela precisa degradar e produzir o tempo todo, e nós denominamos isso de metabolismo, ok? Bom, como eu mencionei também, a célula não pode pegar a energia química contida aí nos combustíveis
provenientes da nossa alimentação e simplesmente quebrar esses combustíveis e gerar energia mecânica, porque isso ia liberar uma quantidade de calor enorme e a célula precisa trabalhar a pressão e temperatura constantes. Então, como que a célula conseguiu resolver isso? Ela vai quebrando essas moléculas e liberando energia aos poucos e convertendo essa energia em outros compostos. Isso é o metabolismo. E o metabolismo é lindo. Então, olha só, para que isso possa acontecer dentro das células, existem compostos que são ricos em energia. Quando que esses compostos vão ser ricos em energia? Olha o exemplo aqui. Compostos pirofosfatados, eles são ricos em energia. Então, energia química. E a quebra destes compostos libera energia mecânica. Por que os compostos pirofosfatados são ricos em energia? Porque quando acontece a hidrólise, uma reação química de quebra pela molécula de água destes compostos, ocorre com a formação de produtos mais estáveis do que o reagente. Isso aí quem explica a química orgânica. Tem a ver com o princípio de Le Chatelier, com o equilíbrio químico. Todas as vezes que uma reação acontece, que a formação dos produtos é mais estável do que os reagentes, essa reação tende a acontecer de forma espontânea. No caso da quebra de compostos pirofosfatados, a liberação da energia deles forma compostos, produtos mais estáveis do que o próprio reagente. Então essa reação ela acontece com frequência dentro da célula, ok? Vamos entender aqui os principais fatores envolvidos nessas reações e na liberação de energia mecânica a partir de energia química presente nestes compostos. Antes de falar aqui dos fatores, eu vou dar exemplo do que é um composto pirofosfatado para que vocês não fiquem com dúvida. Olha só, aqui nós temos uma base nitrogenada, esse composto com 2 ciclos aqui é a base nitrogenada conhecida como adenina, e aqui nós temos a ribose, que é o açúcar de 5 carbonos. Açúcar de 5 carbonos ligado a uma base nitrogenada, nós temos um nucleosídeo, que eu já mencionei no começo dessa aula de hoje. Quando nós temos a inserção de um grupo fosfato, que é esse grupo aqui, nós temos um nucleotídeo. Nucleotídeo são compostos que formam o nosso material genético. Nós já estudamos isso quando nós estudávamos ácidos nucleicos. No caso desse composto, repare que ele tem 1, 2, 3 grupos fosfato. Então, essa aqui é a adenosina trifosfato, que é a molécula de ATP. E o grupo pirofosfato é quando eu tenho 2 grupos fosfato. Então, se eu tenho 2 grupos fosfato, eu tenho um composto pirofosfatado. Compostos pirofosfatados são ricos em energia. Então, eu estou dizendo para vocês que o ATP é uma molécula muito rica em energia. Tudo bem? E a quebra do ATP, a separação de um grupo fosfato, forma um produto mais estável e, por isso, a reação acontece de forma espontânea. E a quebra desse ATP leva à formação do ADP. E o ADP é mais estável do que o ATP. Por que disso? Aí entra aqui os principais fatores. A tensão nos reagentes. Então, os reagentes, que nesse caso é o ATP, ele tem uma tensão maior por conta de repulsão eletroestática. Isso aqui é química orgânica, isso aqui a química explica. Quando o ATP está na nossa célula, geralmente esses hidrogênios que eu representei aqui, eles não estão presentes. Quando eles não estão presentes, forma carga negativa em cima desses oxigênios. Nós já entendemos que cargas negativas repelem, elas sofrem repulsão e tendem a se manter o mais afastado. Como aqui a quantidade de carga negativa, no caso do ATP, é muito grande, acontece uma repulsão eletroestática. Por isso o reagente, que no caso é o ATP, ele é menos estável do que o ADP, porque ele tem menos cargas negativas. Esse é o primeiro ponto. O segundo, olha só, a estabilização dos produtos por ionização. Então forma íons. E o ADP iônico,
ele pode interagir melhor com outros compostos e ele consegue se estabilizar por ionização. Essa ionização tem a ver com a ressonância e com a isomerização. Então a gente tem a presença de ligações duplas aqui, ó. E isso pode levar a compostos cis e compostos trans. Um geralmente é mais estável que o outro. Então a isomerização, a ionização faz com que os produtos sejam mais estáveis. E o principal deles é a ressonância. Vamos entender isso aqui. No caso do ADP, ele está aqui, ó, perdeu um grupo fosfato e teve a liberação desse fosfato dessa forma aqui, ó. Em ambiente citosólico, né, no nosso citosol, dentro da célula, esses hidrogênios, como eu disse, às vezes não estão presentes. E isso forma carga negativa nesses 3 oxigênios. Só que isso aqui faz um processo de ressonância na molécula inteira. Então, na verdade, os 4 oxigênios que ficam no grupo fosfato estão participando de ressonância. E na química orgânica, nós já entendemos que ressonância causa estabilidade dos compostos. Quanto mais ressonância, mais estável um composto é. Portanto, ionização, isomerização, principalmente do tipo cis-trans e ressonância, faz com que os produtos, nesse caso o ADP e o grupo fosfato livre, sejam mais estáveis do que o ATP quando ele é formado. Por isso, a quebra do ATP em ADP acontece com a liberação de energia química na transformação em energia mecânica. E a célula utiliza essa energia para realizar trabalho, para realizar atividades. Tudo bem? Vamos entender agora esse complexo aqui, ó, ATP, ADP, AMP, que é uma forma de sinalização da célula. Então, olha, como eu disse para vocês, para eu transformar a energia química que a glicose possui, que é um carboidrato, em ATP, acontece muitas reações químicas em 3 ciclos diferentes. Acontece na via glicolítica, ciclo de Krebs e fosforilação oxidativa, que nós estudaremos. Várias reações químicas. O ácido graxo, que são tipos de lipídio que são ricos em energia química, ele é convertido no ATP em várias reações químicas. E ele participa, né, ele entra no ciclo de Krebs e na fosforilação oxidativa. Os aminoácidos que são ricos em energia também formam ATP, que é a nossa moeda energética. Os aminoácidos também produzem ATP entrando no ciclo de Krebs e fazendo fosforilação oxidativa. Então são várias reações químicas sucessivas para que a energia seja passada aos poucos por transportadores de energia, né, de elétrons e prótons, e para que tenha pouca perda na forma de calor. E a célula escolheu o ATP, que é um composto pirofosfatado, como moeda energética. Então ela utiliza a quebra do ATP para liberar energia química em energia mecânica e ela consiga fazer a sua atividade. Tudo bem? Então vamos aqui ao que eu expliquei do processo que acontece dentro da célula. Produziu o ATP, que é rico em energia. A célula agora está precisando gastar energia para fazer um trabalho, para fazer uma atividade. Então ela quebra o ATP por uma hidrólise e é formado o ADP e tem a liberação de um grupo fosfato na forma livre. Tudo bem? Formei o ADP, que é adenosina difosfato. Tem 2 grupos fosfato. O ADP ainda consegue sofrer mais uma hidrólise e ser convertido no AMP. O AMP é adenosina monofosfato. Tem apenas um grupo fosfato e perdeu 2. A adenosina monofosfato é o último composto desse ciclo aqui, ó, que é o ciclo energético. Quando a célula tem a formação de muito AMP, ela está com muito pouca energia, então ela tem que voltar a produzir os ATPs. E o AMP também, ele pode sofrer um processo de ciclização, se transformando no AMP cíclico, que é um segundo mensageiro que a célula possui. E esse segundo mensageiro faz uma comunicação dentro da célula para que a célula possa realizar atividades
que foram informadas através da liberação de hormônios. Então, o hormônio chega até a membrana plasmática da célula, sinaliza alguma informação, o AMP cíclico capta essa informação e faz com que a célula realize alguma atividade, produza algum composto, produza proteínas, hormônios e assim por diante. E, olha só, do ATP para o ADP tem uma liberação de 7.300 calorias por molécula. Significa dizer que é uma reação exergônica, liberou energia, 7.300 calorias. Essas calorias que foram liberadas pela quebra do ATP, convertendo ele em ADP, vai ser utilizada pela célula como energia mecânica. A quebra do ADP até AMP vai liberar aqui em torno de 7.800 calorias por cada molécula de ADP. Essas 7.800 calorias, que foi calculado, né, pode ser um pouco mais, um pouco menos, vai ser utilizada por essa célula para realizar atividades diversas, para realizar trabalho. O AMP e o ADP sofrem processo, de novo, de ligação de mais um fosfato e voltam a reconstituir o ATP. E esse ATP vai carregar, vai transportar energia química que pode ser utilizada como energia mecânica. Então, o AMP, quando recebe um grupo fosfato, se converte no ADP. O ADP, quando recebe mais um grupo fosfato, se converte no ATP, adenosina trifosfato, difosfato, monofosfato. Esses 3 pontinhos que eu coloquei aqui, ó, é porque não coube eu representar aqui o açúcar e a base nitrogenada. Mas nesse aqui, ó, tem 2 grupos fosfato mais o nucleosídeo que eu já expliquei, que é o ADP. E eu fiz ele aqui do lado. Esse aqui, ó, tem um grupo fosfato mais o nucleosídeo, que é o AMP, e tem a liberação de um grupo fosfato livre. Tudo bem? Eu espero sinceramente que vocês tenham entendido essa aula, que faça sentido e ajude vocês na resolução de exercícios e no entendimento de forma significativa da bioquímica. Nós vamos realizar exercícios para entender melhor isso e gravar outras aulas para a gente dar continuidade ao assunto de bioenergética.